para às 9h15 para as 9. Moi, nós estamos recebendo aqui a Rebeca Jéssica Schmitz, professora Rebeca, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Univates, e a pauta de hoje são os cupins. Professora Rebeca, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, né, de trazer uma visão um pouco mais técnica sobre o assunto. Já vou adiantando que sou especialista em estruturas, não em cupim, né? Olha só, vou começar lhe perguntando o seguinte. Nós tivemos uma situação há um tempo, agora recente, na cidade de Taquari, quando uma casa teve o telhado desabando quase que na sua totalidade por conta da ação dos cupins. Isso é algo comum ou realmente é um caso isolado, uma estrutura toda cair por conta da ação do cupim? Na verdade, pode ser algo bem comum, tá? O que acontece? A madeira é um material natural, né? Diferente do concreto, do aço, da alvenaria, né? Dos tijolos. Então, a madeira, ela tá muito suscetível à ação de agentes biológicos, como os cupins, né? Os cupins são insetos que podem vir a atacar a madeira. A questão se a residência ou se a cobertura, o telhado, vai vir a cair ou não, tá na questão da manutenção, né? Então, todas as estruturas de todos os materiais, esses que eu citei, precisam de manutenção. E a madeira não é diferente, né? Então, por ela poder ser atacada por esses insetos, a gente precisa estar sempre de olho, né? Porque se eu tiver uma infestação, pode acontecer um processo bem acelerado, né? E eu talvez não me dá conta de que está tendo uma degradação da estrutura e daqui a pouco eu tenho uma situação em que eu teria que demolir tudo e fazer de novo, ou pior, né? Chega a ter a ruína, a queda da estrutura por falta de manutenção. Então, pode acontecer sim, e na verdade não fica restrito só a coberturas. A gente pode ter paredes, né, de uma casa, a gente tem estruturas de madeira para pontes, passarelas. Claro que acaba sendo mais no interior, ou uma ponte, uma passarela de pequeno porte, né, que a gente acaba utilizando estrutura de madeira, mas existe. E se não tiver manutenção, a estrutura pode vir a cair, né? Eu já lembrei da ponte aqui que liga Lajeado ao Arroio do Meio, que é uma ponte de ferro, porém com uma estrutura de madeira, que eu utilizo todos os dias, muitas vezes. E é lindo aquilo, né? E a gente vê que é um material bem bruto. Agora, Rebeca, eu quero entrar justamente fazer uma análise contigo em relação à característica da nossa região, que são de muitas construções novas, onde a utilização da madeira, eu acho que ela fica muito mais para ornamentar aquele ambiente, né? Aquela coisa para dar um tchan, usa a madeira e dela já vem tratada. E nós temos também casas antigas. E as famílias ou as pessoas que habitam naquele ambiente, elas preferem deixar aquela casa mantendo a originalidade. E muitas pessoas têm cupim porque não tem a chapa em cima, vai ter o forro de madeira, etc, etc. E elas não dão tanta bola. Ah, não, tem cupim, mas isso é normal. De quanto em quanto tempo chamar um técnico ou chamar uma pessoa que seja especialista em madeira? O que tu sugere para quem está nos acompanhando e principalmente que tem aquele forro de madeira e aquela estruturação toda ela em madeira também, o madeirame, como a gente fala, na estrutura do telhado? Eu comentei de outras estruturas em madeira, né? Mas quando ela tá aparente, a gente consegue ter um controle melhor. E no caso da cobertura, né, do telhado, normalmente a gente não tem uma visão direta para cobertura, para esses elementos que são estrutura da casa também. Então, na verdade, eu acho que não seria necessário chamar um técnico para fazer essa análise. Tá? A menos que a pessoa vá constatar que já está numa situação evoluída, né? Daí sim. Então, eu acho que a própria pessoa que reside na residência pode verificar a cada ano se está tendo algum ataque de cupins, né? Regularmente. Né? E se ela verificar que sim, está tendo um ataque de cupins, buscar fazer uma interferência aí. E aí, se ela não sabe como fazer, claro que é uma boa ideia contatar alguém, um engenheiro civil,
mesmo arquiteto pode dar um auxílio nessa questão. O que normalmente a gente faria teria que analisar, né, o nível de ataque naquela peça. Quantos cupins já comeram, né? Porque eles se alimentam de celulose. Então, quanto eles já consumiram daquela peça. Se eles consumiram muito, a melhor opção seria trocar aquele elemento, né? E verificar os demais, porque é um inseto, ele pode ir de um elemento para o outro, né? Ele não tá se dando conta que ele é estrutura e que ele não poderia consumir aquele elemento. Então, se não tiver uma infestação, se o ataque for muito pequeno, o que dá para ser feito é remover essa região e passar um produto para evitar, né, que retorne os cupins. Então, por exemplo, pintar a madeira já ajuda bastante na questão da prevenção, né? Porque eu acho que antes da gente falar da queda de uma estrutura, a gente deveria falar em prevenção, em manutenção. E é muito... infelizmente, a gente não fala muito sobre manutenção de estruturas, né? E acaba que a gente encontra ela numa situação, às vezes, muito evoluída, né, nas manifestações patológicas. Deixa ele perguntar para quem é leigo, né? Pensando por nossa audiência, está nos acompanhando agora e se deu conta de que, ok, eu tenho que dar uma espiada aí nas minhas estruturas para ver como é que tá. Como que a gente identifica, né? Porque eu tenho a sensação que quando a gente, às vezes, se dá conta, é porque o estágio já está avançado, né? Então, para quem vai dar essa olhada pela primeira vez, como identificar a ação dos cupins? Tá. Na verdade, a gente olha pra madeira e se ela tiver furinhos, né? Pode ser que ele tá dentro e a gente não tá vendo, ele não tá consumindo ela externamente. Então, a presença de furinhos na madeira é um bom parâmetro. E assim, na verdade, não é só os cupins que podem atacar a madeira, né? A gente pode ter problemas de fungos também. Então, conhecer como ela era inicialmente, né? E olhar como ela está naquele momento, aquela peça, ajuda a verificar se existe alguma alteração, né? Então, fungo é uma mancha pode ser branca, esverdeada, e a ação de insetos, como o cupim, a gente identifica por furinhos que ele vai estar fazendo ali na peça. E, às vezes, a gente também pode ter a perda de parte da seção, assim, como se a peça estivesse descolando uma parte dela. E, na verdade, o cupim, ele também deixa... a gente acaba ficando com aquele farelinho, né? Aquele resíduo, né? Então, é uma boa maneira de identificar se começa a acumular. Porque, às vezes, esse é um parâmetro, né? Quando tá acumulando aquele farelinho ali, a gente se dá conta que pode ter cupins, né? O Dilamar Gedós, que é nosso ouvinte lá de linha 31 de outubro, Colinas, ele fala sobre o caruncho. Ele diz que o caruncho na madeira é tão ruim quanto ou mais porque fica pela parte de dentro. É outro inseto. Isso. Que faz uma ação semelhante. Isso. Na verdade, o que acontece com esses insetos, eles se alimentam da madeira e eles vão consumindo a madeira. E o que garante a resistência da estrutura é tu ter aquela área toda de madeira. Se tu vai perdendo área, tu vai perdendo resistência. Tu não, a peça, no caso, né? A peça vai perdendo a resistência. Então, a gente precisa ter uma seção, uma área íntegra de madeira para estar suportando de forma adequada as cargas, as forças, o peso das coisas que estão ali, né? O próprio peso da estrutura, as telhas e vento, chuva, tudo que vier a acontecer ali naquela cobertura tem que ser suportada pela estrutura e a estrutura ela tem que estar plena, com a seção íntegra, para conseguir trabalhar adequadamente frente a essas cargas. Claro que a gente está falando de uma estrutura maior, né? Mas uma coisa que eu fiz lá em casa, eu tenho no quiosque é uma mesa e é uma madeira de demolição. E tinha uma ação de cupim e os insetos estavam agindo ali. E rapidamente eu passei uma proteção, né, que combateu
E eu acho que deve estar fechando aí uns 5, 6 anos. A partir dali eu não precisei fazer nenhum tipo de manutenção ainda. Mas então é importante, às vezes tu olha, tentar trabalhar na raiz, né, do problema. Começou o problema, vai lá e trata, né, Rebeca? Sim, e na verdade, assim, uma questão bem relevante até, a madeira, às vezes as pessoas têm um preconceito com a madeira. Mas a madeira, vinda de uma origem legal, ela é considerada um material sustentável. E a gente tem países desenvolvidos, né? O Brasil está em desenvolvimento, mas a gente tem países desenvolvidos que têm estruturas em madeira, que comumente é chamado de wood frame. São estruturas de madeira que são utilizadas em residências de alto padrão, né? E então é importante a gente ir desmistificando, né? A madeira é um material resistente, um material capaz e que tem um bom comportamento, né? Ela tem um peso muito pequeno e ela aguenta muitas cargas. Então, é um material de qualidade para a estrutura. A questão é que ela precisa de manutenção. Mas, na verdade, todos os materiais, o concreto, o aço, a alvenaria de tijolos, precisa de manutenção. Eu não sei se isso é mito, Aline, mas tu, Rebeca, também, você sabe que tem aquele mantra, né? Olha, essa madeira aqui é tão dura que o cupim não entra. Isso acontece mesmo? Na verdade, a gente tem vários tipos, né, de árvores, e aí eu não vou me delongar nisso, porque eu acho que vai indo para outras áreas que eu não domino, mas a gente tem uma classificação para as estruturas de madeiras duras e madeiras macias. Então, existe essa classificação técnica em termos de estrutura, né, quando eu estou pensando, e as madeiras duras, que são madeiras de origem de ipê, de eucalipto, tem uma gama muito grande de árvores que englobam essas madeiras duras, elas têm uma resistência maior, tá? O nome já diz. E as madeiras macias, elas são de origem de pinheiros, tá? Então, elas têm uma resistência menor. Então, sim, é possível que sejam mais ou menos atacadas por insetos. Cupim é parecido com alguns humanos, Aline. Preguiçoso, né? Ele prefere a madeira macia, entendeu? Daí não precisa trabalhar tanto. Que barbaridade. O nosso ouvinte, Dorval, ele fala o seguinte: só para relatar a minha experiência, que mesmo vivi, assunto dos cupins. Não estamos livres desta praga. Quando a casa sofre o ataque de cupim, o processo é longo, aparecem sinais de mudança e uma porta que não fecha mais, uma janela que começa a esperar, enfim, tem muitos sinais antes de queda. Tem vários bichos que comem a madeira, por isso o usuário sempre tem que ficar de olho. Mais ou menos o que a gente vinha falando, né? Os sinais estão aí, às vezes a gente acha que dá para esperar. Aliás, antes de fechar, essa seria a minha pergunta, né? Identifiquei, sei lá, numa janela. A gente falou de estruturas, o Moi falou do móvel. Vamos pensar, sei lá, numa janela. Acho que as aberturas, né, tão comuns, a gente visualiza de madeira. Identifiquei. Eu tenho um tempo, eu tenho um time, assim, vou deixar para minha reforma do final do ano, vou deixar para o ano que vem quando eu vou pintar a casa, ou esse time é muito relativo, pode já estragar muito mais a estrutura? É bem relativo, na verdade, é que depende da quantidade de insetos que tiver naquela peça, porque, como eu falei, é um inseto, ele pode ir para outro elemento, então, talvez eu não faça uma intervenção assim tão grande. Simplesmente passar um veneno, um produto, alguma coisa que vai espantar, pelo menos, o cupim. E depois, então, eu vou me preocupar em restaurar a peça, em arrumar, deixar ela mais bonita, né? Pensando em janelas, em móveis. Mas eu acho que a ação de tentar evitar que o cupim continue consumindo aquele elemento deveria ser logo. Só que daí depois, bom, já consegui espantar os cupins aqui de casa, daí eu posso, então, com um tempo, buscar melhorar a estética daqueles elementos, deixar eles
com aparência de novos novamente. E é isso, né? Uma mesa pode passar para uma porta, a porta para outra estrutura. Realmente eles vão migrando. Sim, é possível. Né? Não tem nenhum controle sobre eles. Eles vão. Olha só que loucura. Legal. Rebeca, muito bom conversar contigo. Professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil da Univates, a Rebeca Schmitz. Um prazerzaço. Eu acho que foi muito esclarecedora e importante a tua entrevista. Eu que agradeço o espaço, é muito importante, muito bacana, né, vocês chamarem pessoas da área técnica para falar sobre o assunto, então já me coloco à disposição, aí sempre que tiver um tema, eu venho aqui para tentar contribuir um pouquinho com o meu conhecimento, então muito obrigada pelo espaço. Valeu, muito obrigado. 9 horas marcou o sinal, a temperatura em Lajeado, 15 graus e 4 décimos, Aline Silva. Faremos uma pausa, vem o Independente Notícias.